Entre os dois mundos. De Valdo Franco. Pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Apresentação. Diariamente mergulham na névoa carnal milhares de espíritos abençoados pela sublime dádiva do recomeço. Simultaneamente, milhares de outros abandonam o casulo físico, carregando as experiências que vivenciaram durante o trânsito orgânico. Enquanto uma verdadeira multidão desce ao proscênio terrestre para desenvolver os valores que jazem no âmago do ser, compacta massa humana retorna ao porto de origem, concluídos, ou não, os compromissos que assumiram antes do renascimento. Espíritos imortais que somos, jornadeamos em sucessivas experiências fisiológicas, saindo do primarismo de onde procedemos no rumo da plenitude que nos está destinada. Atavicamente dependentes das afeições e das atitudes desenvolvidas, quase sempre repetimos os processos a que nos amoldamos, sem grandes estímulos para o prosseguimento. É nesse começo que o sofrimento, na condição de lapidador de arestas morais, se expressa, conclamando-nos a mudança de comportamento que propicia bem-estar e harmonia. Nem sempre, porém, é aceito conforme seria desejável, em face das sensações desagradáveis e dos limites de movimentação que impõe, gerando rebeldia e insatisfação. Nada obstante, da mesma maneira que o processo evolutivo desenvolve-se etapa a etapa, inevitavelmente é aceito quando as suas tenazes ferreteiam com força dominadora. Após os estertores da revolta, ante a impossibilidade de remover o incômodo processo educativo, afrouxam-se-nos as resistências e surge a compreensão necessária para a aceitação da ocorrência, que se transforma em benefício anelado. Nesse entretempo, ocorrem desvarios, surgem culpas, estabelecem-se inimizades, nascem respeito e consideração, aspiram-se liberdade e alegria, num caleidoscópio de sucessos que definirão os rumos existenciais futuros. Impossível, porém, fugirmos do processo de crescimento imposto pelas soberanas leis da vida. Tudo nasce para transformar-se, morrendo na forma e permanecendo na essência, acumulando habilidades que impulsionam para o progresso, mesmo quando acontecimentos imprevistos parecem reter a marcha do desenvolvimento. Não existe estagnação no universo, e no seguimento da evolução não há retrocesso, apresentando-se sempre formas de melhorarmos e de crescermos. O mundo físico é o abençoado campo de aprendizagem e de experimentação dos dons que se encontram em germe, aguardando que os fatores que lhes propiciam o surgimento e o progresso imponham a sua poderosa ação. E transitório, de duração efêmera, com finalidade específica estabelecida pela divindade. O mundo espiritual é permanente, real, causal, de onde se origina a vida e para onde retorna após os processos de adiantamento intelecto-moral. Entre as duas dimensões há uma ininterrupta movimentação de seres espirituais em intercâmbio contínuo. Muito difícil dizer-se, pois, que são dois mundos diferentes. Mais próprio asseverar-se que são duas dimensões de constituição específica, uma das quais é a condensação da energia em apresentação própria como a matéria, outra é de natureza cósmica, especial, de onde surgem os condensados orgânicos e objetivos. Intermediando-os, existem inúmeras outras esferas de constituição própria, nas quais a vida exulta e pulsa, de maneira específica, compatível com a finalidade para a qual foram elaboradas. Nem poderia ser diferente. Aceitar-se a existência de mundos fixos e separados, sem qualquer fonte de vitalização e de intercâmbio entre eles, seria muita pobreza da criação, tendo-se em vista que em tudo há uma graduação de estrutura desde a mais tênue, no campo absoluto da energia, até a mais grosseira, expressando a densidade material conforme é conhecida. Constituídas essas esferas por vibrações próprias, servem de pousos para refazimento, de hospitais transitórios que albergam recém-desencarnados incapazes de alcançar mais elevadas zonas espirituais, de núcleos de sofrimentos compatíveis com as experiências infelizes que se hajam permitido àqueles que são atraídos por afinidade de ondas mentais e morais. Mais distante da crosta terrestre, respira-se psicosfera superior, que antecede as regiões felizes, enquanto que, mais próximas, permanecem as condensações de energia eliminada pelos pensamentos, aspirações, vivências embrutecidas dos que prosseguirão aprisionados nos seus complexos meandros de sombra e de dor, de revolta e de insensatez, de ódio e de pesar. A situação mais grave encontra-se na intimidade do planeta, onde existem sítios de angústia incomum e de expiações muito dolorosas,
todos construídos em faixas de ondas psíquicas perversas e grosseiras, em que ainda se comprazem muitos habitantes desencarnados. Nesse incessante ir e vir dos espíritos na faina evolutiva são estabelecidos critérios e paradigmas de comportamento que facultam o êxito dos candidatos à educação transcendental. Assim sendo, cada um gera campo emocional de identificação com uma esfera equivalente entre os dois mundos, passando a habitá-la desde então, mediante a nutrição ideológica mantida. Eis porque a ascensão é feita passo a passo ou é conquistada de assalto, quando existe a resolução de alterar, por definitivo, a maneira de encarar a existência e de entregar-se aos objetivos sublimes que a todos aguardam. Dos melhores exemplos desse assalto ao reino dos céus, entre outros, destacam-se Saulo de Tarso, convertido em Paulo, apóstolo, e Francisco Bernardone, transformado no pobrezinho de Assis, saltando da faixa em que se encontravam para os esplendores da vida abundante, onde se instalaram após as refregas que os santificaram. Não o conseguiram por privilégios, que não existem, mas sim pelo empreendimento de total entrega a Deus e a seu Filho, seguindo-lhe as pegadas e abraçando o sofrimento da humanidade como de sua própria necessidade evolutiva. Assim, é natural que nem todos aqueles que se candidatam à santificação consigam desembaraçar-se do cipoal das paixões a que se encontram atados, necessitando de reforço de energia e de encorajamento, a fim de poderem enfrentar os desafios externos e os impulsos interiores que procedem dos vícios não superados e das paixões inferiores não sublimadas. Investimentos espirituais de alto valor são realizados em benefício de reencarnações importantes, que nem sempre redundam em êxito, como decorrência das fixações anteriores e dos hábitos perniciosos de que não se conseguiram libertar esses candidatos à elevação. Muitas vezes, malbaratando a ensancha nobre, porque ressumam os condicionamentos que os tomam por completo, tombam nos resvaladouros do insucesso, retornando, aflitos e infelizes, passando por longo período de convalescença, a fim de volverem a futuras experiências iluminativas. Noutras circunstâncias, reencontrando aqueles aos quais prejudicaram, sofrem-lhes as injunções penosas, as perseguições contínuas, sendo arrastados a processos lamentáveis de obsessões, em que se perturbam gravemente, distanciando-se dos deveres que deveriam cumprir mesmo que mediante sacrifícios continuados. Em outras ocasiões, experimentando os efeitos danosos dos atos transatos, debilitam-se diante de enfermidades dilaceradoras ou de transtornos na área da afetividade, que os empurram a fugas espetaculares na direção de depressões graves, que redundam em suicídios danosos e de consequências imprevisíveis. Objetivando a diminuição dos problemas, em face dos graves compromissos assumidos, amigos espirituais devotados, em nome do amor constantemente visitam-nos, de modo a tornar-lhes menos ásperas as provações e auxiliá-los na desincumbência das responsabilidades que lhes dizem respeito. Este livro aborda uma dessas experiências de socorro aos nossos irmãos da Terra, procedentes de nossa esfera de ação, com tarefas definitivas em favor da cristianização das criaturas, sob as luzes vigorosas dos postulados espíritas, conforme herdamos do insigne codificador Allan Kardec. Sob a égide espiritual do mártir cristão Policarpo, que não trepidou em oferecer a vida a Jesus em sublime holocausto na arena romana, foram formadas 100 equipes aproximadamente, para atender ao maior número possível de espíritos comprometidos com a mensagem, que se encontravam em situação delicada ante as injunções que vive o planeta e as dificuldades pessoais em cada um vigentes. Procuramos relatar, sem muitas minudências, os processos socorristas e as providências tomadas para que pudessem ser diminuídas as falências morais e os comprometimentos infelizes, mantendo-se todos em clima de atividade edificante sob qualquer situação penosa que se apresentasse. Durante um mês, o nosso grupo esteve em diligência espiritual, atendendo a verdadeiros missionários, uns anônimos, outros mais conhecidos, de forma que pudessem concluir o ministério assumido com elevação e fidelidade total ao Senhor. Procuramos utilizar uma linguagem simples e acessível a diferentes níveis intelectuais, de modo que o aproveitamento da nossa realização faça-se amplo e claro, conscientizando os nossos leitores sobre a atividade de tal monta que lhes proporcione abertura mental para beneficiar-se também de recursos dessa natureza. Confiamos que o nosso despretensioso esforço encontre ressonância nas mentes e nos corações, facultando um intercâmbio lúcido entre nós e eles,
a fim de que o futuro da humanidade seja menos aflitivo e a desencarnação se apresente como passaporte que faculta a entrada segura no país da imortalidade. Para Mirim, Bah, 26 de julho de 2004. Manuel Filomeno de Miranda. Reminiscências e reflexões. Habitualmente, quando as atividades espirituais me permitem e o zimbório da noite pulsa de astros estrelares, derramando abençoada luminosidade, e o brilho de Selena em suave tom de prata veste a natureza, deixo-me arrebatar pelas reminiscências terrenas. Uma saudade mansa, feita de afeto, ternura e gratidão toma meus sentimentos enquanto as reminiscências terrenas assomam, levando-me, às vezes, às lágrimas dulcificadoras. Não cesso de agradecer a Deus as bênçãos de que sou enriquecido, especialmente em razão da última experiência carnal, quando a sublime dádiva do conhecimento espírita vestiu meu pensamento, iluminando-o, e o coração, dulcificando-o. Repasso, por meio do caleidoscópio mágico da memória, as incomuns experiências que me tornaram a caminhada física favorecida pela alegria e pela esperança de liberdade, que busquei alcançar sem qualquer conflito ou solução de continuidade. Diante dos desafios e ressarcimentos necessários, a confiança decorrente da fé racional, adquirida no conhecimento do Espiritismo, enrijecia meu ânimo, vitalizando-me para o prosseguimento, mesmo quando sob chuva de calhaus e pisando em abrolhos. A reencarnação é sublime concessão de amor, ensejando aprendizado e crescimento íntimo, de maneira que sejam descobertos os inabordáveis tesouros de sabedoria que jazem adormecidos no imo, aguardando o momento propício para a finalidade que lhes está destinada por Deus. Embalado pela musicalidade superior que perpassa carreada por brisas perfumadas, sempre retorno às lembranças das lutas contra as paixões perversas, que o achote do esclarecimento facultava-me superar, saindo-lhes dos dédalos escuros e enfermiços. Quando as emoções alcançam meu máximo, o afeto ao querido planeta convida-me a envolvê-lo em vibrações de ternura, orando pelos seus habitantes, especialmente por aqueles que ainda não tiveram a honra nem a felicidade de inserir na mente a incomparável proposta da revelação espírita. Em face dessa ignorância, compreendo as razões por que prosseguem iludidos e intoxicados pelos vapores morbíficos do desequilíbrio, distantes de quaisquer contribuições imortalistas. Eles ainda não despertaram para os valores indiscutíveis da sublimação dos sentimentos. Assim equivocados, convertem a existência numa tormentosa viagem em busca de coisa nenhuma, em ânsias inquietadoras de prazeres e gozos anestesiantes, singrando as águas agitadas da fantasia. Quando, porém, sacudidos pelas inevitáveis tormentas que sucedem na travessa do processo evolutivo, sem estrutura moral para os enfrentamentos, sem motivações seguras para prosseguirem, deixam-se escorregar na direção do fosso profundo da revolta e da loucura. Incapazes de discernir o que lhes acontece, anulam a capacidade de raciocinar e perdem a oportunidade valiosa, complicando mais ainda as angústias e aflições. Desconhecendo o intercâmbio entre os seres humanos e os espirituais, tornam-se vítimas espontâneas de mentes perversas ou viciosas que os exploram em contínuo processo obsessivo. São dignos de compreensão e merecem nosso melhor carinho, aguardando o momento em que estejam receptivos ao esclarecimento espírita, a fim de começarem a viagem do autodescobrimento. Nessas ocasiões, tomado pelas evocações espontâneas, sempre penso na possibilidade de pedir e suplicar aos navegantes do corpo físico que amem a Terra, descobrindo as suas potencialidades de inimaginável beleza, passando a amar-se mais, mediante o aprimoramento moral, de maneira que lhes seja possível amar também ao próximo, e, por consequência, a Deus, refletido no cosmo de cada ser tanto quanto no universal. A Terra é planeta ricamente dotado de valores inquestionáveis para a felicidade pessoal e grupal. Escola bendita, e ninho de esperança e oficina de crescimento interior, tanto quanto hospital de almas que se encontram enfermas, necessitadas por encontro do ferrete do sofrimento para melhor entenderem a finalidade da existência. Construída pelo inefável amor do Pai, faz parte das infinitas moradas espalhadas na sua casa, e que nos é concedida como colo de mãe, a fim de que possamos conhecer a vida e conquistá-la mediante o esforço pelo trabalho e pelas reflexões interiores, ao mesmo tempo auxiliando-o no crescimento e na transformação que lhe estão fadados. Seus amanheceres de sol e os seus entardeceres de sombra e luz, quando surgem as primeiras estrelas,
são convites à meditação e alegria propiciadoras de ventura e espiritualização. As suas paisagens, portadoras de fascinante estesia, são musicadas pelas onomatopeias da natureza sempre em festa. O majestoso poema de vida estuante em toda parte, é invitação permanente à meditação em torno da realidade, que não pode ficar desconhecida ou empanada pelas nuvens da ignorância. Mesmo quando as catástrofes naturais, em forma de sismos e erupções vulcânicas, tornados e furacões, incêndios vorazes e chuvas torrenciais avassalam tudo, em decorrência uns da acomodação das placas tectônicas, outros como frutos amargos do efeito estufa, do aquecimento do ar ou da explosão de gases internos, bem como de matéria ígnea, são espetáculos de incomparável fascínio, que mesmo arrebatando corpos, não conseguem ceifar a vida. Exercem a função depuradora, convidando o pensamento às considerações em torno da divina justiça que encerra existências comprometidas, de maneira que não se tornem necessários para o seu refazimento moral os processos comuns dos esforços humanos de uns contra outros indivíduos. Adstritas à lei natural, essas tragédias convertem-se em dádivas para a evolução humana, que não depende exclusivamente de uma existência física, mas de todo um largo investimento de experiências próprias para a iluminação íntima de cada ser. Entre os dois mundos logo passadas as forças tiranizantes e tudo se renova, se ajusta aos padrões da evolução, avançando, o próprio planeta, para mundo de regeneração, quando as condições geológicas forem propícias à aventura e ao prolongamento existencial. O ser humano, embora a inteligência que o conduza a conquistas fabulosas, não se permitiu a realização interior nem o entendimento das causas que o geraram, acomodando-se ao conceito espúrio do acaso improcedente, por cujo meio evade-se das responsabilidades para consigo mesmo, o próximo e a natureza. Sua flora, sua fauna, seus minérios extraordinários, tudo constitui na Terra um conjunto de perfeito equilíbrio e de programação superior, obedecendo a uma ordem pré-estabelecida, que vige soberana. Quando perturbada, interrompida ou vilipendiada, abre campo para efeitos semelhantes que se voltam na direção de quem agiu incorretamente. É necessário, portanto, que haja na criatura humana o despertamento moral, a fim de que a terra seja respeitada pelo menos, quando não amada, o que constitui um dever impostergável. Nessa grandiosa epopeia, aquele que ainda não se entregou a Deus avança triste, desalentado, sem rumo ou encharcado de excessos pelo desvario que se permite, despertando, mais tarde, no além-túmulo, arrependido e tumultuado, ansioso e desiludido. Como, porém, o amor de Deus é infinito, reconduz-lo ao mesmo proscênio, no qual se comprometeu lamentavelmente, a fim de que recomece, reconstitui o programa iluminativo e reencontre-se, descobrindo o Criador, in situ nele mesmo. Este querido planeta necessita do amor e do respeito humano, a fim de que o futuro não se apresente severo em demasia para os seus futuros habitantes, que seremos nós mesmos de retorno. O homem e a mulher contemporâneos alcançaram o cosmos e hoje estudam Marte, graças aos robôs, um dos quais lhe analisa a constituição material, na tentativa de encontrar água, o que significaria nele ter havido ou existir vida, enquanto o outro se encarrega de tarefas especiais, fotografando e estudando, desde a mais de 60 milhões de quilômetros de distância do centro de controle. Ao mesmo tempo o telescópio Hubble envia fotografias de galáxias jamais concebidas, umas sendo devoradas pelos buracos negros e outras surgindo da poeira cósmica. Embora marchem para desativação por problemas técnicos ou desgaste de material de manutenção, ampliam a compreensão em torno do universo e oferecem recursos extraordinários para o entendimento da sua origem e das possibilidades de vida em alguma parte, conforme a ainda pobre concepção humana. Simultaneamente devassaram o infinitamente pequeno, interpretando a matéria como energia condensada, o que os leva a conceituações audaciosas em torno da sua realidade como ser quântico. No entanto, no que diz respeito aos valores do espírito, embora as incontáveis confirmações da sua realidade, obstinadamente detêm-se em conceitos passadistas e utilitaristas, evitando comprometimentos profundos e libertadores. Há, mesmo que inconscientemente, um latente medo da verdade, que produz alteração profunda na conduta, modificando conceitos e paradigmas em que têm sido estruturadas as suas existências.
E muito mais cômodo e aceitável a permanência nas convenções e conclusões estabelecidas do que a audácia de nadar contra a correnteza do que está definido e aceito pelos interesses que predominam em todos os setores de atividade. Por isso, é necessário ser-se grato e generoso para com o planeta, contribuindo para sua finalidade superior, que transcende a imensa massa de que se constitui. Foi numa dessas noites inexcedíveis de reminiscências e reflexões, que retornei à realidade, quando se me acercou o venerando amigo José Petitinga, amado companheiro de lida espírita na terra, convidando-me para participar de um encontro com o nobre visitante que deveria proferir uma palestra especial em nossa esfera, dentro de alguns minutos, em nosso Departamento de Cultura e de Realizações Espirituais. Felicitado pela convocação e pela presença do nobre amigo, retornei à realidade dos compromissos habituais, enquanto que, mantendo uma ilustrativa conversação, dirigimos-nos ao amplo auditório onde sempre nos reunimos para os cometimentos dessa natureza. O amigo de Jesus. Em determinado momento, com a bonomia que lhe é habitual, o querido amigo Petitinga elucidou-me: como você recorda, hoje estamos recebendo a visita de querido amigo procedente de elevada esfera espiritual, que nos vem trazer palavras de levantamento moral e orientações para as tarefas que nos dizem respeito em relação ao futuro. De imediato, lembrei-me da programação estabelecida, evocando a referência que nos fora dada a respeito do ilustre visitante. Estimulado pela cordialidade do caro interlocutor, indaguei-lhe a razão pela qual a entidade era chamada de o amigo de Jesus. Como se esperasse a indagação, o gentil companheiro sintetizou: o irmão Policarpo que hoje nos honra com a sua presença, e mártir cristão, que ofereceu a vida ao divino mestre na arena romana durante uma das cruéis perseguições desencadeadas pelo imperador Diocleciano, por ocasião do fim da sua governança, no começo do século IV da nossa era. A sua implacável perseguição aos cristãos, que considerava como um grande perigo para o império e para sua autoridade, ceifou milhares de vidas mediante terríveis suplícios que lhes foram infligidos em todas as regiões por onde se espraiavam as suas províncias, sendo praticamente todo o mundo conhecido. Ante a rudeza das calamitosas refregas, não foram poucos aqueles que abjuraram a fé, rendendo culto ao imperador e os deuses, provocando dilaceradoras angústias nas falanges dos servidores do Cristo. Aprisionado no norte da África, onde se celebrizara pelo verbo inflamado e pelas ações dignificantes de caridade e de amor, Policarpo foi enviado em ferros a Roma com a família, mulher e 2 filhinhos, bem como outros discípulos do Rabi, sendo atirado às feras, num dos turbulentos festivais de loucura. Altivo e de ascendência nobre, em razão de ser romano de nascimento, foi-lhe proporcionado ensejo de renunciar à fé, retornando ao culto dos ancestrais, providência que pouparia a sua e a existência da família. Embora de alma dilacerada pelos sofrimentos que lhe seriam impostos, optou pela fidelidade à consciência, sendo martirizado com os seus. Conta-se que, antes de ser atirado à arena, em face da sua inteireza moral, por ordem superior foi supliciado pela soldadesca, enquanto a mulher e os filhinhos eram submetidos a humilhações inomináveis. Igualmente portadora de alta espiritualidade, Flamínia, a companheira digna, em vez de atemorizar-se, mas confiou nos desígnios divinos, revestindo-se de coragem e de fé inquebrantáveis, que surpreendiam aqueles insensíveis algozes da sua firmeza moral. Comovido pela evocação do testemunho desses espíritos de escola, fez uma pausa e, de imediato, prosseguiu. No dia em que deveriam servir de repasto aos leões, leopardos e tigres esfaimados, Policarpo foi jogado no meio dos companheiros atemorizados, lanhado e esgotado nas forças pelos flagiços sofridos, e mesmo assim, tentou recompor-se, para transmitir ânimo àqueles que, não obstante o amor e a confiança no mestre, choravam apavorados temendo o próximo terrível testemunho que os aguardava. O subterrâneo infecto por dejetos e cadáveres não removidos tornara-se lôbrego e nauseante. Aqueles que ali se encontravam haviam perdido praticamente o discernimento e, hebetados uns pelo medo, agitados outros pelo desespero, extremunhados diversos, vendo-se abandonados, subitamente sentiram a mudança da atmosfera, quando ventos inesperados que sopravam no ardente mês carrearam o doce perfume dos loendros dos arredores abertos aos cálidos beijos do sol. De imediato, uma psicosfera de paz invadiu o recinto sombrio e fez-se um significativo silêncio,
enquanto o rugir dos animais misturava-se à algazarra desmedida da multidão agitada pelos corredores, assomando as arquibancadas e galerias, aplaudindo o espetáculo burlesco que sempre precedia as matanças desordenadas. Foi nesse momento que o apóstolo, recuperando as energias e inspirado pelos emissários do Senhor, convidou o magote assustado à reflexão e à prece, elucidando: morrer, por Jesus, é a honra que agora nos é concedida. Enquanto ele, que não tinha qualquer culpa, doou a sua vida, para que a tivéssemos em abundância, convida-nos a que ofereçamos a nossa, a fim de que outros, que virão depois, igualmente possuam-na. Morrer por amor é glória para aquele que se imola. Enquanto o mundo nos surpreende com as suas ilusões, sombras e traições dos nossos sentidos, a morte é a vida perene em luz e felicidade. Não nos separaremos nunca. Avancemos juntos, portanto, pois que o Marte do Gólgota nos aguarda em júbilo. O nosso sangue irá fertilizar o solo dos corações, a fim de que se expanda a nossa fé, modificando a terra e elevando-a ao estágio de mundo de reabilitação. Ele fez uma ligeira pausa, dominado pela emoção que contagiava aos ouvintes atentos, inebriando mentes e corações de esperanças na imortalidade, e, de imediato, dando seguimento. E fácil morrer, especialmente quando se soube viver transformando-os em flores e calhaus em estrelas. Cantemos, dominados pela infinita alegria de doar o que possuímos de mais valioso, que é a vida física. Jesus, que nos ama, aguarda por nós. A emoção era geral. Uma aragem de paz tomou-os a todos. A esposa cercou-se-lhe com um filhinho no regaço e outro segurando-lhe as vestes, e tocou-o. Abraçando-a com lágrimas, ele agradeceu-lhe a coragem, prometendo que prosseguiriam amando-se depois da sombra da noite. Os portões foram abertos estrepitosamente. Soldados furiosos com lanças e chibatas empurraram os prisioneiros para o centro da arena. A gritaria infrene tomou conta da massa alucinada, que subitamente silenciou, quando eles se adentraram cantando um hino de exaltação a Jesus. Em seguida, os animais selvagens foram atirados na sua direção e, a pouco e pouco, as patadas violentas e as dilacerações pelos dentes afiados foram despedaçando os corpos, que tremiam exangues na areia, colorindo-a do rubro fluido orgânico. Policarpo, a mulher e os filhinhos, formando um todo em vigoroso abraço de sustentação moral, foram alcançados e despedaçados. Após as primeiras dores, uma anestesia total tomou-lhes a consciência e pareceram adormecer, enquanto o espetáculo dantesco prosseguia. Embora remanescesse débil claridade do sol poente no áspero verão de agosto, a noite avançava, deixando aparecer as primeiras estrelas faiscantes como olhos que observassem as inconcebíveis calamidades humanas. E quando a noite fez-se total, após o público insano ter abandonado o circo, as feras serem recolhidas, os corpos começaram a ser atirados sobre as carroças conduzidas por escravos embriagados, vestidos de faunos e portando comportamentos obscenos, de modo a prepararem o espaço para o dia seguinte e suas novas degradações. Do infinito e incomparável diáfano a luz desceu na direção da arena, servindo de passarela para uma coorte de seres angélicos que, entoando sublimes canções, aproximou-se do lugar do holocausto. À frente estava Jesus, nimbado de sedérea luminosidade, que recolheu Policarpo e família, enquanto os demais martirizados eram retirados dos últimos despojos pelos seus embaixadores em clima de alegria e gratidão a Deus. Despertando, e deslumbrando-se com o mestre que o envolvia em claridades iridescentes, Policarpo abraçou-o, enquanto lhe confirmou: amigo querido, já transpuseste a porta estreita. Agora vem com os teus para o meu reino que te espera desde há muito. Novamente o sábio narrador silenciou, embargado pelas lágrimas, para depois concluir. Policarpo, depois daquela doação a Jesus, retornou à terra diversas vezes, sempre quando o pensamento do mestre sofria adulterações, sendo a sua última jornada na condição de ceareiro do espiritismo, nele restaurando a mensagem cristã que havia sido aviltada através dos tempos. E esse benfeitor, apóstolo do Evangelho, que nos honrará com a sua palavra dentro de alguns minutos. Não posso sopitar o anseio de ouvi-lo, de senti-lo próximo do coração e aprender com ele o exemplo da doação total, preparando-me para os futuros cometimentos. Ainda hoje, quando não mais existe a arena romana, nem a crueldade dos imperadores criminosos, fascina-me o exemplo dos mártires, de todos aqueles que souberam renunciar à existência física,
a fim de alcançarem o reino dos céus. Pensando sobre o assunto, recordo-me, no entanto, de que a arena da atualidade é muito maior do que o grande circo, pois que se estende pela terra inteira. As feras devoradoras já não são conduzidas das selvas, mas se encontram nas paisagens agrestes da alma de cada um de nós, ferindo-nos, levando-nos ao desfalecimento. Assim, penso que o nosso holocausto em nome da fé inicia-se na luta incessante contra as tendências infelizes, as paixões asselvajadas que ainda permanecem em nosso íntimo. Naquele instante, chegamos ao imenso auditório, que se encontrava quase que totalmente lotado. A sua capacidade era para 4.000 espectadores. A psicosfera reinante era de contida alegria e de doces expectativas. Em todos os rostos brilhavam os olhos que expressavam as emoções em festa no mundo interior de cada qual. Dirigimos-nos aos lugares que nos estavam reservados e permanecemos aguardando. Podíamos notar a presença de muitos companheiros ainda mergulhados na experiência carnal, convidados que foram para o incomum acontecimento, assessorados pelos seus mentores espirituais que os trouxeram, a fim de que retornassem ao corpo com a memória do evento e das lições que iriam ser oferecidas. Aragens perfumadas espraiavam-se em todas as direções. Música suave de exaltação à vida vibrava no espaço grandioso, alternada com vozes em coral infantil, que nos enternecia. A claridade reinante chamava-nos a atenção, porque não provinha especialmente de quaisquer instrumentos específicos para produzi-la. Era como se todo o edifício fosse construído de substância luminosa e radiante, enquanto que, no local reservado aos visitantes e convidados especiais, tornava-se multicor em suaves tons que produziam um bem-estar difícil de ser definido. Somente o amor de Deus pode oferecer-nos tão especiais oportunidades de iluminação e de felicidade além dos convencionais interesses transitórios do mundo físico. As aquisições que iríamos amealhar teriam sabor de eternidade. O irmão José Petitinga mergulhara em meditação, enquanto o seu semblante se adornava de peregrina beleza, o que se podia observar em outros muitos espíritos ali presentes, caracterizando seus níveis de evolução. Nenhuma bulha nem tumulto habituais em aglomerações de tal porte. Todos estávamos conscientes da responsabilidade imensa do momento e de quanto nos seria valioso aproveitar cada instante para esculpir definitivamente no coração e na mente a mensagem de vida eterna que logo mais seria ministrada. Desencarnados e aguardando oportunidade para o retorno ao querido planeta, que nos serve de colo de mãe generosa, onde teremos ocasião de aplicar as inabordáveis contribuições do mundo maior, estávamos conscientes do significado do momento e do seu valor para nosso aprimoramento pessoal intransferível. Nesse momento, o responsável pela solenidade apresentou-se, convocando-nos todos à recepção do visitante especial. A mensagem de convocação. No clima de alta espiritualidade em que nos encontrávamos, fomos tomados de incontida alegria, quando assomou, da parte posterior do cenáculo deslumbrante, o venerando mensageiro. Acompanhado por um grupo de entidades de alta estirpe, colocaram-se à sua volta em semicírculo, enquanto ele, usando a tribuna, ressumando beleza e, visivelmente comovido, saudou-nos a todos, augurando-nos: "Eu vos desejo a paz incomparável de Jesus de Nazaré." A sua voz penetrou-nos a acústica do ser, e eu não saberia explicar se a escutara com os ouvidos atentos ou se a percebera com a mente vigilante. Era doce sem ser melíflua, clara sem preocupação de uma dicção convencional, impregnando-nos de maneira inabitual. Logo após, deu continuidade: "Vivemos, na Terra e nas esferas espirituais que as circundam, o momento histórico aguardado por todos aqueles que estamos vinculados ao Consolador prometido por Jesus. Cumprindo a tarefa para a qual veio ao planeta, atualizar os ensinos do Mestre, repetir-lhe as lições, dizer coisas novas que no seu tempo não seriam compreendidas, expande-se como formosa primavera de bênçãos após invernia calamitosa e antes do verão devastador. Avançando com o ritmo do conhecimento nas mais diversas áreas, predispõe-se a enfrentar as rudes batalhas que se multiplicarão destruidoras. Como se pode observar, a criatura humana aturde-se no torvelinho da matéria, em face da loucura que toma as massas e envelhece os espíritos. Três variadas, a ética e a moral são substituídas por novos códigos de conduta, que se atêm ao gozo extenuante e ao prazer fugaz. Sucedem-se os volumosos caudais de existências arrebatadas pela ilusão, numa volúpia de imediatismo corporal, como se a vida estivesse apenas reduzida ao fenômeno orgânico. Calou-se,
por um momento, a fim de facultar-nos a absorção plena dos conceitos enunciados, dando prosseguimento às doutrinas derivadas do pensamento do Mestre, que viveu todos os ensinos que transmitiu, nas suas variadas denominações, comportam-se presas aos interesses das aparências e aos compromissos materiais, quase que indiferentes aos objetivos essenciais de iluminação das consciências. Aqui se destina a mensagem libertadora. O dinheiro exerce fascínio nos seus altares e palcos de exibição das misérias orgânicas, emocionais e espirituais dos seus fiéis, apresentando espetáculos esdrúxulos, de forma que atraiam desatentos e ansiosos pelo poder, pela solução dos problemas externos, sem respeito pela criatura humana em si mesma. Nenhuma consideração demonstram pela miséria, distanciando-se da caridade e do amor aos infelizes, deles utilizando-se apenas para exibir as caricatas demonstrações milagreiras, sem sentido, nem finalidade. Os templos religiosos da terra encontram-se abarrotados de devotos aparentes, em negociações incessantes em favor do bezerro de ouro cultuado no século, deixando, à margem, a responsabilidade e o dever para consigo mesmo, para com o próximo e para com Deus, embora o seu nome seja enunciado a cada momento, numa atordoante competição com o de Satanás. Um ouvido proposital a respeito das graves problemáticas humanas abre espaço para a manutenção da frivolidade e do bem-estar existencial, sob o empenho do valioso patrimônio espiritual. A intoxicação mental pelos vapores dos vícios arrasta milhões de incautos aos porões da angústia e da depressão, da ansiedade e da rebeldia, enquanto outros, alucinados, envolvem-se em crimes hediondos, legalizados pelas guerras oficiais, ou marginalizados pelas legislações igualmente incapazes de detê-los ou, pelo menos, de evitá-los. Há uma sensação de horror na terra, que sensibiliza os céus. Novamente silenciou, percorrendo o imenso auditório com os olhos brilhantes de emoção, dando continuidade. Pais, desolados ou enfurecidos, assassinam filhos toxicômanos ou estes trucidam genitores e familiares outros, consumidos pelos monstros da drogadição. O sexo desvairado é o novo Deus, o Moloch, Deus dos Amonitas, ressuscitado, que arrebata e consome ao som estridente das músicas primitivas e dos embalos furiosos, tornando seus fanáticos vítimas de si mesmos até quando se deixam devorar pela morte, obscuram nos espetáculos aberrantes. Corpos bem delineados sob os impositivos da herança genética ou trabalhados por ginásticas severas, dietas rigorosas, anabolizantes e implementos artificiais em favor da estética, tornaram-se a nova religião, o seu culto, o altar da nova mentalidade, sob o terrível flagelo do medo da decadência, da degradação orgânica, das enfermidades inevitáveis e da velhice implacável. O esforço hercúleo para manter a juventude que se esfuma, desgaste as emoções que se comburem no extenuante anelo de preservá-la indefinidamente. Trata-se de verdadeiro transtorno psicológico, que pretende ignorar as inexoráveis leis da vida e dos fenômenos biológicos. Um grande número desses aficionados do corpo e do prazer de si cristão, cataloga-se em diferentes grupos religiosos que se derivaram do cristianismo primitivo, sem responsabilidade nem respeito pela fé que dizem esposar. Seria de perguntar-se, que foi feito de Jesus? Em que contexto ele se encontra inserido? Qual o significado da sua mensagem para esses equivocados? Obreiros partem diariamente da espiritualidade comprometidos com a renovação da humanidade e com a tarefa libertadora de vidas. Bem equipados, reencarnam sob vigilante e amorosa custódia dos seus guias espirituais. Todavia, passado o período inicial do anonimato e das lutas necessárias, assim que se destacam no proscênio humano, entorpecem as lembranças e acompanham a caravana de desacisados, fugindo aos deveres assumidos e propondo esfuziantes alegria, prazer, irresponsabilidade. Momento muito grave é este que toma conta dos homens e das mulheres terrestres. Em face da transição programada para o planeta, anunciando a nova era, vem renascendo em corpos belos espíritos primitivos que estiveram retidos por séculos em regiões de sofrimento, a fim de que não retardassem o progresso geral, para que, na atualidade, avancem e tenham chance de iluminar-se. Ao mesmo tempo, constituem prova para aqueles outros que se encontram em nível moral mais elevado que, desse modo, são convocados a ajudá-los no crescimento interior e no desenvolvimento dos valores adormecidos. Nada obstante, estão impondo-se, a repetir as tribos de onde procedem,
na prática do canibalismo, ferindo-se e adornando-se de objetos dilaceradores, de forma que demonstrem o primitivismo que neles vige, ao tempo em que se comprazem em chocar a cultura e os hábitos sádios que desconsideram, preferindo o descaso e o cinismo em que se demoram, em lamentável promiscuidade e desrespeito pela vida. Com esse comportamento provocam o confronto entre o ético e o banal, o saudável e o sórdido, o promocional e o rebaixamento. Dores e acerbação acumuladas, em consequência, sobre os próprios destinos que escrevem com insensatez e crueldade, ameaçando a sociedade com o caos em que se alegrariam mergulhar. Apesar disso, o mestre vigilante tem programada a renovação geral e, para tanto, espera que todos aqueles que o amamos, candidatemo-nos à ação edificante com objetivos socorristas, educativos, libertadores desses irmãos deambulantes no corpo físico. A fim de que nosso esforço seja considerado e aceito por eles, torna-se-nos necessário repetir o período do martírio, por cuja demonstração de amor, à semelhança do que aconteceu no passado, possamos sensibilizá-los, arrancando-os da freza emocional e da perversidade, despertando-os para a compreensão de outros valores mais significativos. Como não mais existem as terríveis injunções políticas e religiosas do ontem, serão o sacrifício pessoal e a renúncia aos encantadores recursos da mentira e da fantasia, a compaixão e a paciência, a ação de misericórdia e a pulcra fraternidade, que os sensibilizarão, arrebatando-os do vazio existencial em que estorcegam para se deixarem preencher pelo amor, iniciando a recuperação moral. De diferentes esferas próximas do orbe, a cada momento, repetimos, mergulham nas sombras do mundo físico missionários da ciência e da tecnologia, do pensamento e das artes, da fé religiosa e da caridade, a fim de modificarem a sociedade, instaurando, ainda neste século, o período da beleza, da religiosidade, da cultura planificadora, da harmonia entre mentes, a fim de que logrem êxito no cometimento audacioso. Aqueles que permanecermos em nossos núcleos de atividades espirituais, deveremos formar grupos de assistência e de apoio, auxiliando-os nos combates que travarão com os inimigos do progresso, reencarnados ou despidos da organização fisiológica. Utilizando-me do proposital silêncio que fez, percorri o auditório imenso com os olhos úmidos pelas lágrimas e constatei que todos ali éramos voluntários naturais para a delicada e gigantesca tarefa, qual seja, a de cooperar com os apóstolos do Evangelho, que deverão acender as luzes da felicidade na imensa noite terrestre. Captando o pensamento geral de anuência, o nobre Policarpo adiu, quem ama Jesus não conhece barreiras impeditivas, ignora desafios perturbadores e está sempre a postos para servi-lo. Neste mesmo momento, em outras comunidades espirituais próximas, houve-se idêntico apelo apresentado por antigos mártires da fé cristã, que se propõem retornar ao mundo físico, a fim de novamente imular-se pelo amor não amado. Irmãos queridos, não hesitemos em amar, nem nos excusemos de servir. Os corações da terra, que oram afervorados, rogando ao Pai pelo seu amparo, necessitam de nós, convocados para o ministério da construção do reino de Deus. Ao primeiro ensejo, serão organizadas equipes socorristas de emergência, aumentando os contingentes daqueles que já operam em nome de Deus sob a tutela de Jesus. Escutai o coração e oferecei-vos aos novos holocaustos pela fé sublime que se sustenta nas bases da razão e do sentimento de amor. Que Jesus nos abençoe as tentativas de servir e dê-nos sua paz. Ao calar-se, ergueu-se o coro de vozes angélicas e as dúlcidas melodias transformaram-se em vibrações de luz cambiante em cores diferentes, que se tornavam tônico revigorante penetrando-nos o espírito. O silêncio não foi interrompido, senão quando o mestre de cerimônia liberou-nos, facultando aos interessados acercarmos-nos do amigo de Jesus. Felizes reflexões. Eu não saberia definir se eram as ondas musicais que percorriam o recinto produzindo as variantes cores da luz suave, ou se eram as vibrações luminosas que se transformavam em música de beleza incomum. A verdade é que aquele momento se tornaria inolvidável para mim, em razão das inebriantes harmonias que percorriam o ar, impregnando-nos profundamente. Acercando-nos do venerando Policarpo, Petiting e eu não conseguíamos controlar a crescente emoção de júbilos que nos dominava. Pela primeira vez eu poderia contatar diretamente com um emissário de Jesus, que se notabilizara pela elevação moral e pela excelência da sabedoria de que era portador. Como nós outros,
Muitos participantes da HP espiritual acercaram-se do mensageiro e da coorte que o assessorava, em doce clima de afeto e de imenso respeito. Não formávamos uma fila convencional, no entanto, em pequenos grupos nos aproximávamos, enquanto ele, com os lábios levemente entreabertos, num suave sorriso, recebia-nos a todos, respondendo às perguntas, aditando esclarecimentos, oferecendo a oportunidade de convivência pessoal que nos elevava ao seu nível superior. Indescritível a emoção da sese, diminuindo as cargas opressoras que nos detêm na retaguarda do processo de evolução. Quando nos foi facultado o momento, antes, porém, de lhe direcionarmos a palavra, porque penetrasse em nosso mundo íntimo e nos conhecesse em realidade, surpreendeu-nos, abordando-nos, com gentileza. Tenho conhecimento das incursões que os irmãos Petiting e Miranda realizam com periodicidade ao amado orbe terrestre, objetivando auxiliar os que se perderam nas sombras da ilusão, distantes do dever e intoxicados pelas paixões selvajadas. Igualmente, estou ciente do valioso trabalho que realizam enviando de nossa esfera notícias frequentes aos deambulantes do globo físico, relatando essas experiências, a fim de que se conscientizem das responsabilidades que lhes dizem respeito e compreendam a urgência que se lhes impõe em torno da própria transformação moral. Na pauta de nossa programação, apenas há espaço para cooperadores experientes, considerando-se a gravidade dos cometimentos estabelecidos, que têm normativas específicas e inadiáveis. Aqueles que se apresentarem voluntariamente e forem selecionados para essas atividades estarão enfrentando desafios e dificuldades pouco comuns, envoltos em sombras densas, não obstante a proteção dos céus. Como é digno o trabalhador do seu salário, não lhes faltarão vigor nem inspiração para todos os momentos. No entanto, o êxito do empreendimento muito dependerá de como o obreiro se comporte, considerando-se a delicadeza e a austeridade da ação. Entre os dois mundos quase aturdidos, pelo inusitado das informações espontâneas, e surpreendidos por havermos sido identificados e conhecidos pelo mártir, permanecemos perplexos, enquanto ele prosseguiu impertérrito, o martírio, por amor a Jesus, é impositivo do momento, conforme acentuamos, há pouco, porém com características diversas daquele que fertilizou a história do cristianismo nascente. Os mártires do passado ofereciam a existência física para demonstrar a fé na imortalidade, desprezando as ofertas do mundo transitório que trocavam pelas dadivosas concessões do reino dos céus com verdadeiro júbilo estampado na face, fortalecidos na decisão. Apesar da sua grande eloquência, é muito fácil morrer em um momento, sem dores prolongadas nem expectativas angustiantes. Hoje, permanecem os mesmos propósitos, no entanto. Os apóstolos do bem deverão viver largos anos, a fim de cuidarem das vidas que lhes são confiadas sob chuvas de amarguras e pedradas de ingratidão. Ao mesmo tempo, vicejam as facilidades de corrupção, de prazer doente e fascinante, convidando à deserção, o que sempre constitui desafio para a difícil vitória. Nessa luta, o compromisso negativo estará disfarçado de sensatez e alegria se misturar ao algazarra e à vulgaridade da conduta leviana. Serão necessários muito discernimento na eleição da conduta a ser mantida e grande valor moral para manter-se feliz sem os tóxicos da mentira ou do engodo. Quando se encerrarem estas atividades, o irmão crescendo estará aguardando os voluntários, a fim de recrutá-los e uni-los em tarefas que deverão atender junto aos trabalhadores de Jesus, que se encontram sitiados pelas rudes circunstâncias no mundo material. Eles não podem prescindir do convívio psíquico das altas esferas nem dos seus mensageiros, que os estarão animando e inspirando o melhor comportamento a ser mantido, de forma que preservem os compromissos abraçados. Sabendo os voluntários pela mente e pelo coração, aceitamos a sua oferta de amor, encaminhando-os ao responsável pela seleção dos candidatos. Rogo ao Mestre Sublime que os ampare e proteja na tarefa de autoiluminação mediante a autoentrega. Tocando-nos a testa com suavidade, como se nos apusesse o selo da mansidão do Cristo, sentimos-nos visitados por indefinível energia de paz e de bem-estar, como jamais ambos fomos aquinhoados em qualquer época de nossas vidas. Desejei prosternar-me e beijar-lhe os pés em atitude de respeito e de gratidão, mas não me atrevi. Não havia, na sua figura venerável, nada que nos permitisse roubos, em face da harmonia inefável que dele se irradiava, impregnando todos aqueles que se lhe acercavam.
A minha imperfeita maneira de amar desejava expressar a profundidade e a grandeza das impressões que me dominavam como usualmente fazia na terra e na colônia onde resido. Dei-me conta, no entanto, que ele o sabia, sem qualquer necessidade de demonstração externa. O seu olhar, o seu toque, permaneceriam indeléveis, inolvidáveis em nossos espíritos. Afastamo-nos, retornando aos nossos lugares, quase que flutuando no ar, e acompanhamos, inebriados pela beleza das circunstâncias, o suceder de espíritos dedicados, ansiando pela oportunidade de se entregarem ao bem. Horas depois, encerrou-se a solenidade, e quando os visitantes abençoados deixaram o auditório, desaparecendo por onde se haviam adentrado, ainda tomados pela gratidão a Deus, afastamo-nos em reflexões profundas, silenciosamente, na direção do nosso lar. No dia imediato, fomos em busca do irmão Crescendo que, em nossa comunidade, administrava as caravanas de viajores que se destinavam à terra em serviços especiais. Noutras oportunidades, houvéramos estado com ele, embora ligeiramente. Soubemos, na ocasião, que outros nobres espíritos haviam sido convocados para o labor de seleção de candidatos, em face da necessidade que dizia respeito ao expressivo número de caravanas a serem organizadas e enviadas ao orbe terrestre. Quando fomos atendidos pelo experiente obreiro da caridade, ele minudenciou-nos o plano, explicando-nos com simplicidade. Cada grupo será formado por 5 servidores que estão capacitados pela vivência do amor para atender aos mistérios que lhes dirão respeito. Evidentemente, que as atividades exigirão vigilância e dedicação, em face das armadilhas das trevas, igualmente laboriosas e, sem dúvida, perversas. Tendo conhecimento de que os irmãos amigos são afeiçoados a atender às perturbações de natureza obsessiva em suas múltiplas faces, reservamos para ambos serviços nesse campo, no qual outras equipes também atenderão, porém, cada qual, com definidos compromissos, sem interferência de ações umas nas outras. Descer à terra, nesses momentos, é como mergulhar em densa neblina com dificuldade de avaliar os contornos que aparece quando se está numa paisagem desconhecida. A densidade de vibrações grosseiras que predominam em algumas partes do globo, onde teremos que proporcionar luz, pode gerar confusão e traumatismo emocional, ao lado das multidões espirituais enfermas que nelas se movimentam, nutrindo-se dos fluidos deletérios acumulados. Exteriorizados pelas mentes encanadas e reabsorvidos, alguns indivíduos são vítimas de si mesmos, graças aos pensamentos e comportamentos que se permitem, enquanto outros se intoxicam no ambiente pestífero em que se alojam psiquicamente, vitimados por sequazes da mesma espécie evolutiva, em obsessões inomináveis. Todos, porém, dominados pelo intercâmbio de pensamentos perturbadores que obnubilam a razão e impedem o claro discernimento em torno dos valores humanos. Será, portanto, nesse clima mental e emocional, que iremos colocar as balizas do amor e acender claridades que dissipem as sombras dominadoras, abrindo brechas emocionais que facultem o despertamento. Desnecessário exaltar a responsabilidade de cada obreiro e o desafio para a execução da sua tarefa. Haverá envolvimentos pessoais, reencontros com almas queridas, surpresas na constatação de ocorrências delicadas com afligentes, descerrando algumas cortinas que velam e dificultam a compreensão dos acontecimentos. Acima de tudo, porém, Jesus permanece atento e inspirando os seus servidores, envolvendo-os em ternura e compaixão, em misericórdia e amor. Não temam, pois, prosseguindo valorosos. Depois de estimular-nos com palavras de alento e reconforto moral, encaminhou-nos ao responsável pela realização, que também conhecíamos pelas referências que nos chegavam em torno do seu ministério de abnegação. Tratava-se do Dr. Arquimedes Almeida, que fora, quando na última existência física, abnegado médico psiquiatra, no Brasil, e que se dedicara ao cuidadoso trabalho de identificar as psicopatologias mentais e obsessivas. Fora sua uma das poucas vozes que se levantaram para discordar do tratamento cirúrgico para a esquizofrenia e a paranoia, mediante a lobotomia pré-frontal, proposta e realizada mediante o seccionamento das conexões entre as partes frontais do cérebro e o resto do encéfalo, pelo eminente neurologista português Dr. Ergas Muniz que, objetivando acalmar os pacientes violentos, considerados irrecuperáveis, terminava por robotizá-los, tornando-os incapazes de pensar e de agir com discernimento.
Por essa audaciosa descoberta recebeu, juntamente com Walter Rodolfo Hess, o Prêmio Nobel de Fisiologia e de Medicina. Era, portanto, muita coragem discrepar de tão respeitado cientista, desenvolvendo a tese de que tanto a esquizofrenia como a paranoia podiam ser tratadas por medicamentos químicos e outras terapias, sem a necessidade cirúrgica, afirmando que as suas causas encontravam-se no espírito e não no cérebro, embora este apresentasse os fatores que geravam os gravíssimos transtornos mentais. Havendo adotado a visão espírita a respeito das alienações mentais, conhecimentos que aurirá no estudo do espiritismo, apoiou as notáveis contribuições do psiquiatra norte-americano Dr. Carl Wickland, da Faculdade de Medicina de Chicago, realizadas em seu consultório e, posteriormente, no seu Instituto Nacional de Psicologia, em Los Angeles, Califórnia. O Dr. Wickland havia sido corajoso pioneiro da psicoterapia por meio do esclarecimento do agente desencarnado que perturbava os pacientes humanos e que se incorporava, invariavelmente, em sua esposa. Antes dele, porém, no Brasil, o emérito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti já houvera demonstrado a interferência perniciosa dos desencarnados em aflição na conduta humana, gerando psicopatologias muito graves, e publicar excelente obra a esse respeito muito antes do psiquiatra americano do Norte tê-lo realizado. Enquanto repassava mentalmente a saga do Dr. Wickland, recordava-me que, mesmo ele, não ficara indene a mistificação de espíritos que se apresentavam com nomes respeitáveis, informando estar de retorno do além-túmulo para corrigir informações que haviam deixado como legítimas, especialmente a respeito da reencarnação. Naquela ocasião, e trabalhando sem o conhecimento do espiritismo, o preclaro investigador não cuidou de separar os diversos fenômenos do animismo, do personismo e do mediunismo puro, havendo sido iludido com revelações equivocadas, em torno de questão que conflitava com a crença da médium a respeito das vidas sucessivas, ao mesmo tempo abrindo espaço para a incursão de algumas entidades levianas e enganadoras. Isto, porém, em nada diminui a grandiosidade do seu pioneirismo, do seu trabalho valioso a respeito da obsessão, das suas causas e dos tratamentos correspondentes. Volvia mentalmente às recomendações do codificador da doutrina espírita, a respeito da universalidade do ensino ministrado pelos espíritos, que deve ocorrer simultaneamente em diferentes pontos da Terra por meio de médiuns sérios e ministrado por entidades igualmente sérias. Assim, evita-se a aceitação de opiniões pessoais e de preconceitos que são mantidos além da morte, conforme as crenças e condutas religiosas dos desencarnados. Morrer não é fenômeno de sublimação, mas de transferência de uma para outra faixa vibratória da vida, cada qual despertando conforme adormeceu. Trabalhando-se isoladamente, pesquisando-se a sós, sem os equipamentos da codificação espírita, pode-se ser vítima de enganos graves, mesmo quando se está forrado pelas melhores intenções. À medida que mergulhava a mente nas reflexões, dirigindo-nos ao local em que se encontrava o nosso futuro condutor, percebi que o amigo Petitinga igualmente se encontrava silencioso, meditando a respeito da tarefa que seria empreendida bem como da grandeza das lições do Espiritismo, que abrem espaços mentais e emocionais para o entendimento da vida sob quaisquer aspectos que se possam considerar. Nesse ínterim, alcançamos o recinto onde o Dr. Arquimedes recebia carinhosamente os candidatos ao empreendimento libertador. Preparativos indispensáveis. Apresentamo-nos ao nobre tarefeiro que nos recebeu com afeto e discrição. Na oportunidade, já se encontrava presente um dos companheiros que iria constituir o grupo sob sua direção. Fomos convidados a aguardar o outro, a fim de que fôssemos apresentados, trocando impressões e intercambiando interesses, o que sucedeu em breve tempo. Após essa preliminar ocorrência de natureza social e fraternal, o gentil psiquiatra levou-nos a outra sala, no mesmo edifício, passando a entretecer considerações em torno do empreendimento programado. Conforme os amigos já estão esclarecidos, a respeito do objetivo da nossa excursão de fraternal socorro, teremos uma base central para as atividades, que está sendo concluída com equipamentos que nos manterão em contínuo contato com a nossa esfera de procedência. Foi eleita uma região à beira-mar, no ponto mais oriental do Brasil e do continente sul-americano, a fim de que pudéssemos usufruir das benesses do oceano, aspirando às energias vivas que dele se espraiam. Trata-se de um acampamento nos moldes conhecidos na Terra,
de onde partirão as caravanas em tarefas pelo território nacional e onde se reencontrarão após o desempenho dos deveres. Igualmente, nos lugares onde deverão operar, haverá outros núcleos de apoio e refazimento, de forma que não sejam gastas forças desnecessariamente com locomoção ou atendimento de urgência. Dispensável dizer que o Ministério Socorrista está sendo levado a efeito em diferentes nações da Terra, porquanto a finalidade é de construir harmonia entre as criaturas em particular e os povos em geral, atendendo seus específicos delineamentos.